E hoje, infelizmente, começamos com uma notícia muito triste, a do falecimento do senador da Carolina do Sul, Lindsey Graham. Nos Estados Unidos, ele se tornou um ícone. Em Israel, ele é conhecido pelo nome e por um bom motivo. Ele veio aqui em tempos de guerra, repetidamente, quando o aeroporto estava vazio. Ele foi para Beirute, no Líbano, para dizer aos libaneses na cara que desarmassem a Hezbollah. Ele disse coisas sobre nossos inimigos que nossos próprios representantes só dizem extraoficialmente. Ele teve a coragem de carregar a bandeira da família imperial do Irã nos protestos e defendeu as ações americanas no Oriente Médio até o fim. Graham pertencia à geração de seu amigo mais próximo, John McCain, cristãos reaganistas para quem apoiar Israel era algo indiscutível. McCain já se foi, agora Graham também se foi, em plena campanha, ainda brigando, ainda discutindo. Essa geração está morrendo e outra, menos instruída, mais TikTok ativista, mais esquerda caviar, está preenchendo o vácuo, infelizmente. Descanse em paz, Lindsey. Sua estrela continuará a brilhar de onde você estiver, naqueles que seguirão seus passos. E agora ao Irã. Uma palavra ecoou por Teherã durante o funeral dos restos mortais do Ayatollah Ali Khamenei. Não foi paz, não foi união, não foi reconciliação. A palavra foi vingança. Quando centenas de milhares de pessoas lotaram as ruas, os gritos ressoavam como trovões. Vingança, vingança, morte à América, morte a Israel. Sobre a multidão tremulavam bandeiras vermelho-sangue, símbolos profundamente enraizados na tradição xiita. Essas não são meras bandeiras políticas. São declarações de que sangue foi derramado e que a vingança agora é uma obrigação sagrada. Na teologia dos fanáticos líderes xiitas do Irã, a vingança não é simplesmente uma resposta emocional, é um dever religioso. Vimos o tamanho da multidão no cortejo fúnebre, mas esse não foi um simples sepultamento de um líder supremo religioso. Foi uma reafirmação da ideologia da Revolução Islâmica de 1979. A mensagem vinda de Teherã foi inequívoca. A guerra contra os Estados Unidos e Israel não terminou com a morte de Khamenei. Pelo contrário, os clamores por vingança deixam claro que a missão continuará. E ontem mesmo foi publicado nos jornais de Teherã a lista dos alvos da vingança. Em primeiro lugar, Donald Trump, Netanyahu, os secretários americanos Marco Rubio e Peter Hegseth, o ministro da Defesa de Israel, Israel Katz, e outros do entourage do Exército. Desde 1979, vivemos com as consequências nefastas dessa ideologia, desse regime, e a sua escolha do terrorismo como instrumento de sua política externa. Em 1983, o Irã atacou o quartel dos fuzileiros navais americanos em Beirute, onde 241 militares americanos, 220 fuzileiros navais, 18 marinheiros e 3 soldados foram assassinados em um dos ataques terroristas mais mortais da história dos Estados Unidos. O ataque fazia parte da estratégia do Irã de exportar sua revolução islâmica por meio de grupos terroristas, incluindo o Hezbollah. O Irã já havia demonstrado sua disposição em assassinar americanos para promover sua agenda revolucionária. E o mundo foi alertado de que o terrorismo havia se tornado um dos seus principais instrumentos de poder. E, de fato, em 17 de março de 1992, um devastador atentado suicida com um caminhão-bomba destruiu a Embaixada de Israel em Buenos Aires, matando 29 pessoas e ferindo mais de 240 a mando do Irã. Novamente, em 94, o Irã orquestrou o ataque suicida ao Centro Comunitário Judaico AMIA, em Buenos Aires,
matando 85 pessoas e ferindo centenas, mostrando que o Irã não era só contra o Estado judeu, mas contra todos os judeus. Além disso, o Irã sequestrou, matou centenas de americanos pelo mundo afora, inclusive na Arábia Saudita, no Iraque, e mandou matar dissidentes iranianos em próprio solo americano. O mundo esperava que os Estados Unidos respondessem com força esmagadora na época. A América teve uma oportunidade única de convencer os ayatolás de que assassinar americanos teria um custo insuportável. Mas não. Ronald Reagan, na época, decidiu fechar a base e sair do Líbano. Então, os ayatolás chegaram à conclusão de que Washington não tinha a determinação necessária para enfrentá-los, muito menos derrotá-los. Essa percepção se tornou uma das maiores vitórias estratégicas da República Islâmica, pois encorajou esse regime a continuar usando o terrorismo como instrumento de política de Estado, criando poder de barganha, obtendo concessões e eventualmente daria a eles a vitória contra o grande Satã. Infelizmente, muitos americanos continuam a ver o Irã como se fosse simplesmente mais uma nação buscando seus interesses geopolíticos. Isso é um profundo equívoco. Os líderes da República Islâmica se veem como participantes de uma missão divina. Sua visão de mundo é moldada pela teologia xiita revolucionária, onde o martírio, o sacrifício e a vingança são celebrados como atos de devoção religiosa. Quando bandeiras vermelhas são hasteadas sobre mesquitas ou carregadas em cortejos fúnebres, elas simbolizam uma obrigação contínua de vingar o sangue derramado. As bandeiras que tremulavam durante o funeral de Khamenei enviavam uma mensagem não apenas ao povo iraniano, mas ao mundo inteiro. Os gritos repetidos de morte à América e morte a Israel não foram explosões espontâneas, foram declarações de um movimento que passou quase meio século se definindo pelo ódio aos Estados Unidos e a destruição de Israel. Esses slogans foram ensinados nas escolas, pregados nas mesquitas, transmitidos pela televisão estatal e repetidos por sucessivas gerações de líderes revolucionários. Desconsiderá-los como uma mera encenação política é ignorar quase 5 décadas de história de lavagem cerebral. Quem acredita que o Irã abandonou seu desejo de vingança simplesmente porque houve mudanças na liderança, houve negociações ou reveses militares, está se recusando a encarar a realidade. A ideologia da Revolução Islâmica não morreu com Khamenei, nem vai desaparecer com o próximo líder supremo, seja ele feito de cartão ou não. Por alguma razão, as sociedades livres acham que os ditadores não falam sério. Elas dizem que as ameaças são só propaganda, que no final os interesses econômicos vão superar o fanatismo ideológico. Gente, o Irã passou décadas provando o contrário. Os gritos de vingança ouvidos por toda Teherã não foram simbólicos. Foram um lembrete de que o regime continua a se definir, ou mais certo, usar como desculpa seu suposto conflito com os Estados Unidos e Israel. Mas agora que o conflito se concretizou, temos batalhas, temos ataques dos dois lados, o Irã nunca aceitará a derrota militar e uma mudança no regime para algo mais democrático. O pessoal de hoje que está lá nunca irá aceitar uma coisa dessas. Precisamos mudar mesmo o regime, tirar essas pessoas do poder do Irã. Porque para eles, especialmente para a Guarda Revolucionária Iraniana, o funeral de Ali Khamenei não foi o fim de uma era, foi uma promessa de que a Revolução Islâmica continuará e que seus gritos de morte à América e morte a Israel não são relíquias do passado. A esquerda, que sempre tenta apaziguar os ditadores, deveria estudar um pouco os fatos e como esse regime oprime as minorias e não tem qualquer problema em matar seus próprios cidadãos para se manterem no poder.
Quando um inimigo implacável como este clama publicamente por vingança, agita a bandeira vermelha e jura abertamente a sua destruição, a sabedoria exige que você acredite exatamente no que ele está dizendo. Esse é meu comentário. A todos um bom final de semana e até o domingo que vem.